Boa tarde a todos. Queremos agradecer à Associação Espírita Mestre de Amor pelo convite que nos fez, na pessoa do nosso irmão Sérgio Batista, para participar desse projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Queremos agradecer também ao Márcio e ao Maurício Campos, diretores doutrinários da casa, também pelo convite. E agora vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, nós agradecemos pela doutrina espírita, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela oportunidade do trabalho e do aprendizado. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine para que possamos transmitir e também compreender o tema que nós preparamos para a tarde de hoje. Que assim seja. Nós estaremos hoje tratando de um capítulo do livro, né? E o livro que nós escolhemos é este aqui, de Divaldo Pereira Franco, por Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. E nós vamos tratar do capítulo 5 deste livro. O capítulo 5, ele tem como título a Magna Carta Universal. Então, quando nós falamos o que é uma Magna Carta, é aquilo que existe de mais importante no universo. E o que existe de mais importante no universo foi o que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. O que Jesus nos ensinou quando ele esteve por aqui? Um resumo dos seus ensinamentos. Ele falou sobre Deus, que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que é Pai, e não um Deus guerreiro, um Deus que castiga, mas sim um Deus de amor. Falou também sobre a lei de amor, que é uma lei que tem vigência no universo inteiro. E esta lei de amor é que vai nos conduzir ao reino de Deus. Ele também falou ao reino de Deus por parábolas, trazendo ensinamento para as pessoas daquela época. Mas nós sabemos que é um mundo de felicidade, que nós vamos conquistando pouco a pouco, à medida que nós vamos colocando em prática esses ensinamentos do Evangelho. Então, o título desse capítulo, a Magna Carta Universal, ela vai tratar justamente disso, do ensinamento maior, o mandamento maior, que é a lei de amor, né? Então, vamos agora ver a citação que ela traz nesse capítulo, que é do Sermão da Montanha, uma continuação, mas é mais sobre de você cumprir as leis. É disso que Jesus está falando quando Mateus fala através do seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 43 a 47. Então ele vai trazer o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fareis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Nós lembramos que é o mandamento maior, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ele já estava escrito
lá no livro do Deuteronômio, então já era de conhecimento dos judeus daquela época. Apenas lembramos que, nessa época, uns 50, 60 anos antes de Cristo, os romanos dominavam toda aquela região. Então, os judeus encontravam-se como um povo dominado, com cobrança de impostos, né, altos, com a administração que era feita toda pelo Império Romano naquela região. Então, eles tinham como inimigos, né, como esse texto trata aqui, os próprios romanos e outros com quem eles tinham as suas desavenças. E Jesus, que só apenas relembra sobre a lei de amor, que já está na lei de Moisés, aqui traz algo a mais. Ele fala de amar os inimigos, amar aqueles que nos prejudicam, que nos caluniam, né? Então, isto é algo assim que é muito difícil da gente entender. Como é que a gente vai compreender isto? E, mesmo compreendendo, como que a gente vai pôr em prática? Às vezes, aos olhos de outros, né, isso parece uma utopia. Mas então vamos ver aqui no texto o que Amélia Rodrigues fala sobre este assunto, sobre essa Magna Carta Universal, sobre esta lei de amor e sobre amar os inimigos, que é disso que trata este capítulo aqui. Então, Amélia Rodrigues, ela nos apresenta inicialmente nesse capítulo que antes de Jesus, o vencedor sempre era aquele indivíduo que esmagava, que erguia estátuas à sua grandeza sobre o cadáver dos vencidos. Então, está falando aqui de guerras, né, em armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez humana fosse coroada de louros e assinalasse a sua época. Nós sabemos que as guerras, ainda hoje, elas existem. Mesmo depois de Jesus, por muitos e muitos séculos, elas sempre foram trazendo essa crueldade e a sua dominação, né? Então, a Amélia Rodrigues fala que isto já assim, existia naquela época, né? E que depois de Jesus, ele trouxe, além de relembrar esses ensinamentos sobre a lei de amor, essa questão de amar os nossos inimigos, ou aquele que os tenha, né? Porque nós não temos nenhum inimigo. Se outros se consideram nossos inimigos, aí a questão é propriamente deles. Eles é que vão responder por isso. Nós não temos nenhum inimigo, porque nós somos seguidores, nós somos cristãos e procuramos seguir o Evangelho. Temos as nossas dificuldades, nós não somos perfeitos, nós também erramos, nós lutamos contra nossas próprias inferioridades, mas no nosso íntimo, nós mesmos não devemos ter nenhum inimigo. Então, com Jesus, nós aprendemos que o que prevalece não é a lei do mais forte, do mais bruto, essa lei que nós conhecemos entre as guerras, mas sim esta lei do amor, a Magna Carta Universal. E a partir de Jesus, né, com os seus ensinamentos, é isso que nos ensina Amélia Rodrigues, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que outros cresçam e se desenvolvam. Nós vamos ter que entender melhor isso na sequência. Amélia Rodrigues afirma também, né, que para tanto outro método não existe, que não a lei e fora do amor. Então, esta lei de amor, se ela não estiver presente, se ela não fizer parte da nossa vida, nós vamos ficar aí reunindo inimigos, reunindo confusões e criando problemas para nós mesmos que mais para frente teremos que resolver. E amar, em qualquer circunstância, é um comportamento que enriquece e que liberta a alma. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que existe a lei do progresso, né? É uma lei de evolução, e que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que vamos
ao longo do tempo, das diversas reencarnações, evoluindo, melhorando, progredindo mais. Esses espíritos, né, que são aqueles superiores, aqueles que nos trazem esses ensinamentos, que já superaram assim esses obstáculos há tanto tempo, eles têm um grau de liberdade maior. Nós vemos, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, os espíritos felizes. E dentre esses espíritos felizes, nós vemos ali que quando eles passam para o plano espiritual, eles têm um grau de liberdade muito maior. Não estão apegados aos despojos do corpo físico, às paixões humanas, aos bens materiais, mas sim, eles têm um grau de liberdade para a sua alma que permite ir para onde eles quiserem e lhes traz uma felicidade muito grande. Então, esse grau de liberdade, ele é trazido pela lei de amor. A proposta de Amélia Rodrigues, nesse capítulo, então, é de amar os inimigos. É isso que ela destaca, principalmente com esse texto que ela traz de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 até o 45. Ali, Jesus vai tratar das bem-aventuranças e depois do cumprimento da lei, né? Porque deveriam cumprir a lei de Moisés, o que estava escrito, mas que ele acrescentou ainda esta de amar os inimigos, né? Vemos aqui também que aquele que ama, ele é livre e muito mais feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque ele exterioriza ternura e emoção elevada, né, que a todos contagia. Isso que nos ensina Amélia Rodrigues. Então ele participa desde já deste reino de Deus, deste reino de felicidade, porque ele construiu dentro dele. Ele retirou dentro dele esses obstáculos, que são o egoísmo e o orgulho, e permitiu-se ser feliz. Então é isto que todos nós ganhamos quando nós colocamos em prática essa questão de amar os inimigos. Então, a proposta dela aqui é de amar os inimigos, né? A colocar em prática essa lei de amor. Então, vejamos. Segundo o dicionário, amigo é aquele que ama, que estima, que aprecia, né? E o prefixo in, ele exprime a ideia de negação. Então, o inimigo é contrário ao amigo, né? Então, seria o adversário, o desafeto, aquele que é contrário. E também aquele que é nocivo, quer dizer, segundo o dicionário, é aquele que nos prejudica, que nos é nocivo, por alguma questão. Nós vemos que, para que alguém seja nosso inimigo, normalmente é aquele que antes era nosso amigo, ou com quem a gente tem alguma relação muito forte, algum vínculo. Nós estamos ligados a esta pessoa ou a estas pessoas. Então nós temos como inimigos aqueles que antes participavam da nossa convivência fraterna, participavam às vezes do aconchego do nosso lar. Às vezes os inimigos do presente ou aqueles deste momento são, como exemplo, nós destacamos aqui, um ex-cônjuge, quer dizer, era casado, vivia tudo bem, de repente separou-se, teve problemas aí na divisão dos bens, né, com ressentimentos que ficaram guardados, são colocados para fora naquele momento, né, de desequilíbrio, de desarmonia, e a partir dali passam a se considerar como inimigos, né? Aqueles parentes que disputam uma herança, sempre há brigas, né, por causa dessas divisões. Um ex-sócio que às vezes trabalhou junto 15, 20 anos, de repente por um problema ou outro não trabalha assim, não deu mais certo, e às vezes se tratam como inimigos. Então, principalmente quando está ligado a afeto. Às vezes um filho que se sente rejeitado pelo pai ou pela mãe,
pela família, né? Às vezes foi criado numa outra condição e ele sabe que o pai dele é muito melhor aquinhoado de bens materiais, que não lhe deu afeto, que não lhe deu essa afetividade. Então, esses são propriamente os nossos, assim, os inimigos que a gente mais vê em comum na nossa sociedade. Aquele que antes era um amigo e que, por alguma relação, passou a ser considerado ou tratado, ou nos tratar como um inimigo. Então, vamos ver aqui alguns passos que a doutrina espírita nos coloca para que a gente faça frente a esta necessidade que é a de amar o inimigo. Vamos ver aqui se nós conseguimos, assim, nos explicar de uma maneira simples e direta, porque o nosso tempo é também um pouco curto. A primeira coisa é a gente deve desenvolver em nós a capacidade de perdoar. Não existe o amor sem que exista o perdão, né? E aquele que perdoa, ele dá passos largos nesse caminho da perfeição, nesse caminho do progresso, nesse caminho da evolução. É uma escolha. Ou a pessoa parte para esse lado de perdoar, de compreender, ou ela vai ficar presa a todas as consequências disso, para elas, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, né? Então, a primeira coisa é desenvolver essa capacidade de perdoar. É o primeiro ponto. Quer dizer, mas como que vai fazer isso? A gente vendo alguns autores que falam sobre o assunto, eles falam que a gente deve diluir essa memória negativa que está associado àquele fato que fez com que a gente se tornasse inimigo daquela pessoa, né? Ou se considerasse, para que não haja impedimentos ao recomeço. Então, nós devemos diluir essa memória, ver o que tem de negativo, para que seja possível que a gente consiga perdoar e consiga conviver, pelo menos em relativa paz. Então, amar pressupõe compreender, desenvolver em nós a capacidade de perdoar, né? O segundo passo, né? Então, o primeiro já vimos que é o perdão, que a gente precisa perdoar, é uma necessidade. O segundo é entender que o gesto de maldade que aquela pessoa fez para conosco, né? Para comigo, ele não representa aquela pessoa na sua totalidade. Ele é um filho de Deus igual a mim, ele tem os seus valores, tem as suas virtudes. Às vezes, o que aconteceu entre nós foi um desentendimento. De repente, eu mesmo fui aquele que deu origem a esse desentendimento, se a gente for analisar, olhar, esmiuçar. Às vezes é de outras pessoas, mas às vezes ele tem origem aos nossos próprios atos, porque nós não somos perfeitos, nós também estamos aprendendo, nós também magoamos outras pessoas, nós também nos desentendemos, porque isto é fruto da nossa convivência. Todos nós estamos aprendendo, seja no nosso lar, com a família, com os filhos, na sociedade, com os amigos. Quem de nós que é aquela pessoa que nunca errou, que nunca os outros têm motivo, né, de dizer que você nunca magoou eles, que nunca fez nada de errado? Às vezes isso pode prover de um ato em que nós fomos os responsáveis. Mas mesmo que seja, né, de outra pessoa, que o outro é que deu início a isso, nós vemos que ele também é um filho de Deus em progresso, que ele também tem valores, tem virtudes, e que pode ter errado da mesma forma. Volta aqui a capacidade de perdoar, mas principalmente de compreender isso, para que ele não esteja, não fique vinculado a nós não fiquemos amarrados a ele por um simples e um mero problema de desentendimento ou um ato de que um prejudicou o outro. E isso tem que partir de nós mesmos.
E o terceiro ponto é aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que tem lá um capítulo inteiro, amai os vossos inimigos. Tem esse mesmo capítulo, né, dessa citação de Mateus ali, né, do capítulo 5, versículo 43 em diante, até o 46, 47, onde Kardec, né, e os espíritos superiores vão dizer que amar os inimigos não é, pois, ter para com eles, quem sabe, a mesma afeição que nós temos para com um amigo. Porque um amigo a gente reencontra, a gente quer dar um abraço, a gente se sente bem ao lado dele, porque a gente ama, como diz o próprio termo do dicionário, que tem o seu significado. Já, às vezes, um inimigo, ou alguém que é contrário, ele vai despertar em nós uma desconfiança, não vai se sentir bem na presença, não vai ter a ternura que a gente tem quando a gente conversa com um amigo, quando a gente está na presença de um inimigo. Porque a gente sabe-se que aquele inimigo pode nos prejudicar. E esta também é algo de uma autodefesa e também uma lei dos fluidos que faz com que a gente não se sinta bem quando a gente está perto de outra pessoa que nos deseja o mal. Isto é algo que faz parte da nossa vida. Mas então o que é amar os inimigos, segundo a doutrina espírita? É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então a gente deve perdoá-los e deve compreender que se eles erraram para conosco, com certeza não são totalmente alguém mal, cruel, que prejudica todo mundo. Eles também têm lá os seus amigos, que às vezes esse fato foi um fato extemporâneo, algo que aconteceu, eventual, só que ficou marcado ali pelo orgulho deles, pelo nosso orgulho, pelo egoísmo, de ter esses impedimentos de continuar aquela amizade. É perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Então, sem nenhuma intenção. E também incondicionalmente, quer dizer, perdoar totalmente. É isso que dizem esses benfeitores. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Quer dizer, se a gente reencontra eles de vez em quando, né, por um caso fortuito, e eles se dispõem a reatar uma amizade, é a gente não colocar obstáculo a esta reconciliação. Nós temos que saber também que nós, né, quer dizer, o Samuel de hoje, de 2021, não é o Samuel de 2015, não é o Samuel de 2010. Assim como eles também não. Quer dizer, eles aprenderam e nós também. Nós estávamos, há 5, 10 anos atrás, vivendo um outro momento. Desse período para cá, houve reflexão, houve amadurecimento de ambos os lados. Então, é a gente não opor nenhum obstáculo a essa reconciliação. E é desejar-lhes o bem, em vez de lhes desejar o mal. Quer dizer, desejar que aconteça o de melhor para eles. E regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. Quer dizer, se acontecer, se eles tiverem sucesso, se as coisas boas estiverem acontecendo na vida deles, que bom, nós devemos ficar felizes, contentes, porque devemos desejar o bem para todas as pessoas, para nós também, mas para todos. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade, e sem nenhuma segunda intenção, né? Ajudar por ajudar, porque fazer o bem deve ser natural em nós, e não para dar lição de moral, não para agora eles vão ver, vão aprender, né, alguma coisa assim. Não, é porque fazer o bem pelo bem, e não nem considerá-los inimigo, quer dizer, dar uma oportunidade de reconciliação, e abster-se em palavras e em ações por tudo o que possa prejudicá-los, e lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Então, em todas as nossas ações, nós devemos retribuir ao mal com o bem, porque nós devemos ser apenas o bem. Nós não devemos ser o mal. Nós aprendemos que o mal que nos prejudica não é o mal dos outros, a crueldade dos outros, mas é aquilo que existe em nosso íntimo. Então é disso que nós precisamos nos livrar,
do mal que existe em nós mesmos. E é este mal que existe em nós que atrai o mal de outras pessoas. Porque Jesus nunca teve inimigos, embora ele foi morto na cruz. Os outros espíritos luminares também vieram aqui, fizeram o que eles tinham que fazer, cumpriram altas missões, foram perseguidos, caluniados, etc., mas nunca se reportaram a ninguém como inimigo e sempre perdoaram. Nós lembramos aqui de Estevão, né, que quando estava sendo apedrejado por Paulo de Tarso, né, junto com tinha ali a sua noiva Abigail, naquele romance Paulo e Estevão, o que ele falou? Que perdoa ele, e falou para a irmã dele que com certeza existia algo de bom nele e que é para ela continuar amando ao Paulo de Tarso. Né? E depois, quando passou para o plano espiritual, ainda foi aquele mentor espiritual de Paulo, quando ele estava nas suas cartas, nas suas viagens, escrevendo e também sofrendo, era o Estevão, né? E Abigail que lhe dava este conforto espiritual. Mas agora, para a gente finalizar, nós vamos ler aqui uma mensagem que é de Euríclides Formiga, e que o nome dela é Não Tem Portes. E ela fala para nós do nosso dia a dia, porque nós somos espíritas, nós estamos nos centros espíritas, acolhemos outras pessoas, somos acolhidos, trabalhamos, às vezes o nosso orgulho é atingido, o nosso egoísmo, nós temos dificuldades, às vezes, de convivência no nosso dia a dia, no trato com outras pessoas, às vezes por questões de uma maledicência, mesmo de calúnias que podemos encontrar na sociedade, que podem nos colocar para baixo e nos impedir de trabalhar, de continuar seguindo em frente, com aqueles objetivos mais nobres, que é de nós conhecermos o Evangelho e colocarmos em prática dentro das nossas possibilidades, mas com esforço e no dia a dia, tendo nas nossas atitudes, né, que prevaleçam esse trabalho, que seja uma constante esse nosso trabalho dentro da doutrina espírita. Então vamos ver aqui o que ele diz, né? O Euríclides Formiga é o nome dele. Não tem portes, meu amigo, prossegue fazendo o bem, da calúnia sobre a terra, ninguém escapa, ninguém. Se guarda contigo a paz da consciência tranquila, em vão a maledicência procurará destruí-la. Quem te acusa sem razão, no verbo que se desmanda, falando sem fundamento, faz a tua propaganda. Na mão que apedreja a esmo, quem serve, seja a quem for, toda pedra se transforma num ramalhete de flor. Se avanças pelo caminho do dever sem desvio, da boca que te critica, nasce o teu próprio elogio. Portanto, não tem tristezas com quem te ataca ou te ofende. Contra o que falam de ti, o que fazes te defende. Jamais esperes dos homens obter completo aval, que nem Jesus conta ainda com uma aprovação geral. Ainda hoje o Mestre amado, que por nós morreu na cruz, suporta o escárnio e o sarcasmo de quem ignora a luz. No labor de tua fé, se és sincero, se és honesto, perdoa quem te persegue, faze o bem e esquece o resto. Então esta é a mensagem de Euríclides Formiga, na forma de versos, na forma de uma poesia. Ele vai nos ensinando a gente não dar bola para essas contrariedades. A gente não deve ter inimigos. Se os outros se consideram, o problema é deles. Nós não temos.
e nós guardamos o nosso íntimo, o nosso interior, muito apropriado para o trabalho, para o aprendizado do Evangelho, colocar em prática e seguir sempre adiante. É isso aí. Então, que Deus ilumine sempre os nossos passos, nossos agradecimentos à Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, por todos os seus componentes, o trabalho e a oportunidade que nos propicia de aprendermos juntos, transmitindo esses ensinamentos que nós aprendemos nas obras espíritas. Muito obrigado a todos vocês.